Estamos no ar com mais um Janela da Comunidade. Olha, hoje o programa tá daquele jeito, super especial. Hoje o tema é aquele tema assim que a gente se sente abraçado. Vamos falar de juventude, de jovem, de coisa boa, dos desafios dos jovens. E eu recebo aqui ele, Val Braga, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu vou pedir para tu se apresentar melhor para quem tá assistindo. Meu nome é Valderlan, eu sou educador social e militante na área da juventude. Então você tá ali à frente, além de ser jovem, você também arrasta os outros jovens, você luta pelos direitos dos jovens, é isso? Na verdade, eu contribuo. Então, Val, a gente pode entender que tu tá ali nos desafios, buscando melhorias para a juventude, é isso? Sim. Na verdade, eu já venho, né, do trabalho, sou fruto do trabalho realizado com a juventude e hoje eu replico isso para outros jovens. Até porque você foi jovem, ainda é jovem, né? Então você sabe muito bem como é essa luta diária, né? A gente pode dizer que o mundo vem vivenciando os jovens lutando ali pelos seus direitos, tentando fazer uma sociedade melhor. Isso é o que importa. Como tu vê a juventude hoje em dia? Quando a gente fala de juventude, a gente liga diretamente ao protagonismo, a lideranças. E falar de protagonismo juvenil é falar do próprio exercício do ser jovem. Então, as juventudes hoje, ela busca desmistificar tudo aquilo que foi construído no passado. Então, a gente vem nessa luta diária para tentar garantir não só que os direitos, que a juventude tenha vez e voz, mas que, de fato, sejam implementadas medidas, políticas, para que essa juventude consiga aí galgar seu espaço no mercado de trabalho, nas instituições, enfim. Então, tu vê o papel da juventude como uma força super importante para o crescimento de uma sociedade. E essencial. Sim. Porque quando a juventude ela compreende o seu papel na sociedade, ela acaba que ela fortalece a luta dela de classe e, ao mesmo tempo, ela sabe realmente o que é essencial para ela, né? Então, a apropriação, o empoderamento. Então, ele parte desse princípio. Val, e como é que um jovem, né, consegue chegar nesse pensamento? Tu consegue explicar para a gente como é que ele consegue ver o papel dele importante nesse ciclo? Como é que ele através de leituras, de políticas? Tu consegue me responder isso? Na verdade, nós temos um sistema que não favorece esse descobrimento. Então, ele é muito coração. É muito é muito individualista, sim, né? Eu tá aqui, eu sou jovem, eu tenho que lutar por isso, o meu papel é esse. É isso? Mas ela precisa passar por algumas etapas. Formação. Porque, por exemplo, subentende-se que no nosso processo educativo, subentende-se que uma pessoa sabe e outra não. Uhum. Com os jovens, isso não funciona, porque ele já traz essa carga de conhecimento. Então, o protagonismo ele se dá no processo do se perceber e entender o que é que você quer para essa comunidade, o que você quer para a sua casa, o que você quer para a sua escola, quais são esses formatos. E, a partir daí, começa-se a discussão e a reflexão sobre esses contextos. Então, por isso que o exercício do ser jovem, ele nunca se encerra. Ele é um ciclo que se fecha e se inicia, se fecha e se inicia, porque o conhecimento ele não cessa, né? Então, sim, a gente sempre está em constante aprendizado. E aí, essa retroalimentação, ela vai se dar nessa desconstrução.
né, do que o formato da educação não é o que a gente gostaria, o formato a empregabilidade não chega nas nossas casas. São lutas diárias, São né? lutas diárias, ela não encerra. E como que tu vê, em que espaços tu consegue ver que esse protagonismo juvenil, ele funciona mais? Na verdade, existiu um boom desse protagonismo em 2007, quando se iniciou as conferências de juventude, que foi municipal, estadual e federal. Eu participei desse processo todo, nas conferências livres. Então, o que nós temos hoje não é o que nós desejávamos, mas já existe um grande avanço. Foi dado aquele primeiro passo. Sim. Então, o que nós temos hoje ainda não supre a necessidade, ainda é deficiente, mas se comparado a 2003, na década de 2000, então, que nós não tínhamos nada. Então, o boom das conferências de juventude foi que nós podemos perceber o quanto de movimento juvenil existia a nível Brasil, e que essa discussão, nós achávamos que éramos só nós. E a gente percebeu que era uma discussão muito maior, né, que tinha com muito mais propriedade, e a gente conseguia se articular de uma maneira pautada, né, na efetivação e garantia do direito. O que a gente pode citar também como exemplo da força juvenil foi a elaboração, que é fruto dessas conferências, do Estatuto das Juventudes, né, que hoje aí está implementado, e a gente busca, através desse estatuto, garantir medidas e políticas públicas voltadas para a área da juventude. Porque antes nós tínhamos a área da adolescência, da infância e adolescência assistida, mas a juventude ainda não. E essa discussão se inicia a partir de 2007, de uma forma mais articulada. Val, e como é que tu vê esses jovens hoje, né? Nós moramos no Planalto Ayrton Senna, né? A gente vê muitos jovens ali que estudam, trabalham, saem de uma favela, vão para a universidade, né? Arranjam empregos melhores. Como que tu vê também essa luta desses jovens, né? Porque também não é fácil, né? Não é. Eu lembro que quando a gente iniciou essa discussão de aproximar as juventudes das instituições, do poder público, na época, os jovens que chegavam à universidade, eles iam embora da comunidade. Hoje, o cenário não é esse. Então, a gente consegue ficar porque a intenção é fazer com que essa potencialidade, ela sai daqui, mas ela volta para retroalimentar as outras juventudes que estão se formando. Você cresce em uma favela, em uma comunidade, você vai para um lugar melhor, ter melhores estudos, ter uma melhor vida, mas você não esquece de onde você veio, e aí você volta para esse lugar também para contribuir para mais jovens crescerem. Sim. Bacana. E qual a maior deficiência que a juventude vê hoje em dia? Falta de políticas públicas, como é? Eu acredito que a desinstituição dos conselhos, né, na verdade, dos conselhos em geral, né? Então, a assistência que deveria estar garantindo o direito, o monitoramento, a implementação de políticas públicas, eles estão desinstituídos, né? Então, a maior dificuldade é fazer com que esses movimentos eles reacendam essas chamas para que essa discussão ela volte a ser uma pauta nacional. Né? Porque quando a gente fala de juventude, a gente não fala só de Planalto Ayrton Senna, a gente não fala só de Fortaleza, a gente fala de uma maneira geral. Então, essa deficiência, para mim, eu acredito que é a maior. Porque deslegitima o trabalho que foi feito lá no início, deslegitima a caminhada dos jovens. E aí, como muitas vezes esses jovens chegavam à universidade e saíam da comunidade, essa discussão ela se encerrava, porque quem estava não participava do processo.
Então, essa retroalimentação ela tem sido constante. Bacana. E como que tu vê o teu papel? Assim, a minha importância, eu como Val, né? Qual foi a minha importância, qual é o meu dever, também como jovem, nessa sociedade, nas comunidades, nos bairros? Como tu se sente? A pergunta é essa. Eu ainda não me sinto pleno e feliz. Por quê? Porque a gente ainda vê um preconceito, né, com essa região, basicamente, que é fruto da resistência, é fruto dos movimentos sociais, dos jovens da época. E eu sou recém-formado e trago isso no meu TCC para que isso seja um indicador social, porque nós que somos jovens, não existe um trabalho realizado com a juventude que ela não seja consultada. Então, para existir o protagonismo e o exercício do ser jovem, eu não posso só implementar, eu tenho que consultar. Então, é o que está sendo feito hoje pelas organizações, pelo poder público. Então, essa consulta, ela não só é importante, como é essencial para que a implementação da política pública ela seja feita, sim, mas conforme a juventude deseja, como ela almeja. Então, resumindo, a juventude, os jovens, e se eles têm que ser mais escutados, mais assistidos. Isso eu falo por mim, né? Então, a minha caminhada, eu não me sinto pleno nesse sentido, mas que o trabalho da juventude se avançou muito. Eu me sinto feliz que eu não só eu sou uma liderança nessa região, mas tem outros jovens. E eu cito Davi Favela, por exemplo, que lá no início foi a minha referência, né? Então, a gente olha para as experiências dos outros e a gente consegue pautar a nossa, né? Então, assim, eu quero ser como tal pessoa, eu quero fazer como Davi faz. Então, são legados, né? Então, os jovens dessa região, eles deixaram legados. Então, a gente pode dizer que o mundo tem um presente, né? Sim. Val, e assim, uma pergunta que eu quero te fazer. Como que tu vê daqui a 10 anos essa juventude, esses grupos, né? Porque antes não tinha internet. Hoje eu vejo que talvez seja mais fácil também para os jovens, né? Poder se comunicar, poder se infiltrar na sociedade, nos grupos. Como que tu vê daqui 10 anos, 20 anos? Pronto. Tu acha que esse protagonismo ele vai crescer, ele vai mudar, vai ser melhor? Eu quero muito que esse movimento ele não exista mais. Não existe. Por quê? Todo o trabalho que a gente realiza, por exemplo, eu como jovem tenho uma luta diária. Por exemplo, eu quero que a juventude do meu bairro tenha uma boa educação, tenha um acesso à educação de qualidade, que eles consigam ter acesso à universidade pública, que nós ainda não conseguimos ter acesso. Então, essas lutas de hoje, daqui a 10 anos, eu gostaria que esse fosse o cenário, que a gente tivesse acesso à saúde integral. Quando a gente alcança o objetivo, esse movimento ele se encerra, porque a gente já alcançou o objetivo, então a gente vai para outras áreas que não exista que o acesso à política seja ineficiente. Então, eu gostaria muito, daqui a 10 anos, os jovens que estão nos assistindo hoje, eles possam ter tido acesso pleno a todas as políticas públicas. E aí, há 10 anos, a gente vai rever esse processo e vai olhar e dizer, olha, a gente alcançou esse objetivo aqui. Eu gostaria. E aí esse movimento se encerra e se inicia outro. Val, e que dica tu daria, né? Para o jovem que está nos assistindo agora conseguir se colocar nessa sociedade, porque assim, a gente é criança, a gente cresce, quando a gente chega ali nos 15, 16 anos, a sociedade prega uma coisa tão forte, você tem que trabalhar, até os 30 você tem que ter um carro, ter uma casa, ter uma família. Que dica tu dá para esse jovem, para ele conseguir passar por tudo isso? Persistência. Sim. Eu acredito que a persistência, ela é o caminho para a resistência.
né? Porque tem jovens, por exemplo, que não se identificam nesse formato. Então, o jovem ele quer viver da arte, tem alguns jovens que querem serem lideranças comunitárias, e tudo isso são sonhos. Então, ele já identificou qual é o papel dele. Então, resiste, luta e sonha, né? Que isso vai se concretizar. Então, a única dica que eu tenho é essa, que foi a que eu segui. Que você seguiu e que tantos outros seguiram, Sim. né? Porque realmente não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Val, me conta também mais um pouquinho como eram esses movimentos, né? De antigamente, que estava ali focado mais nos jovens, como que aconteciam? Olha, Ingrid, para te ser bem sincero, eu participei de algumas etapas e de alguns movimentos. Vocês falam um pouquinho dessa vivência. A minha primeira experiência foi no Grêmio Estudantil, né, lá no meu ensino fundamental, que a gente não tinha essa discussão de uma certa forma mais articulada. E quando a gente quis implementar o Grêmio na escola, porque eu entendia que era o maior espaço de participação que a gente tinha, porque é mais tempo que a gente passa na escola. Então, eu queria ter essa discussão sociopolítica, né, e não político-partidário dentro da escola. E a gente teve uma resistência muito grande da coordenação, da direção. Então, a gente teve que destituir essa direção. Então, a gente retirou a direção, foi uma luta, a gente moveu a comunidade, articulamos todo mundo, fomos para o Conselho Municipal de Educação para que a gente pudesse implementar o Grêmio Estudantil na escola. E aí conseguimos. Que bom! Então, o movimento era de muita resistência. Mas a gente lutou. E conseguimos. E o importante é o jovem que chegar lá desempenhar o seu papel bem, de um jeito correto. Sim. Não é? Com muita propriedade. Com muito louvor. Sim. Hoje eu acredito que os grêmios eles estão nesse processo também de reestruturação, né? Porque, por exemplo, os jovens que estavam comigo na época, hoje não estão mais. Esse novo formato de Grêmio, ele precisa também ser rediscutido. Então, eu espero que todas as escolas do bairro, eles continuem com os seus grêmios e com a juventude atuante dentro do sistema educativo. Ô Val, tu acha que antes os jovens eles eram melhores assistidos? A juventude ela era melhor assistida antes, há anos atrás? Qual era a diferença de antes para hoje? Antes nós não tínhamos nada, né? Antes nós tínhamos o pouco que e éramos muito felizes, mas era com muito pouco, era com pouquíssimo, era com quase nada. Hoje, eu acredito que as crianças da época, elas usufruem dos espaços públicos, como os Cucas, por exemplo, aqui da nossa região, como a Areninha. Então, tudo isso é fruto de uma articulação interna, né, dentro da comunidade, e que muitas vezes isso não é revelado. Ô Val, e qual a dificuldade que tu vê nos jovens poderem até usufruir, né, do que é de direito deles? Tu consegue ver essa deficiência? Quais as maiores dificuldades, né? Como a gente estava conversando até aqui nos bastidores, né? Às vezes o jovem não pode ir até uma praça, né, jogar um futebol, porque mora em outra comunidade onde tem uma rivalidade com a comunidade onde ele mora, né? Vamos falar um pouquinho disso? Sim, na verdade, essa discussão ela não é muito só nossa, né? Eu venho de São Paulo, viajei para São Paulo agora em novembro, e lá a juventude enfrenta a mesma dificuldade que a gente. Isso foi perceptível lá também? Demais. Então, a territorialidade hoje é um problema nacional. E isso precisa ser discutido a nível federal, né, de como garantir que as juventudes tenham acesso aos equipamentos públicos, porque isso interfere no meu dia a dia, no meu ir e vir, que é um direito constitucional. Então,
existe essa realidade, ainda existe, né? E eu lembro que na época que a gente participou das conferências, tanto livres quanto municipais, estaduais, federais, a gente trazia muito isso. Então não se teve muito avanço, né? Se teve sim melhoria nos equipamentos, se garantiu o direito na saúde, no esporte, mas na questão territorial ainda é uma discussão que precisa ser mais aprofundada. Eu acho que primeiro tem que ser pautada, né? Eu acho que eles Sim. não conseguem nem ver essa deficiência, né? Eu acho que quem vive aquilo é que consegue ver melhor. Isso, porque envolve várias questões. Envolve segurança pública, envolve cultura, envolve muitas coisas. Então, eu penso que falta um pouco da intencionalidade do poder público em garantir isso. E aí, quem vai possibilitar esse processo de discussão é as próprias juventudes. Eu, particularmente, Val, acho triste, né? Os jovens terem que ir à frente, ter que lutar por uma coisa que é tão básica e que é de direito deles. Você que foi à frente, foi ali na luta, você viu como não é fácil. Eu acho triste você ter que lutar por uma coisa. Eu tenho direito, eu sou jovem, né? Eu tenho direito a isso. É lamentável. Hoje está muito forte essa questão territorial. Sim. Antes, por exemplo, eu acredito que em 2005, 2006, o TV Janela ele foi um espaço de palco para que as juventudes mostrassem a sua potencialidade. O protagonismo mesmo juvenil, Sim, né? até porque não existia um educador adulto que tivesse à frente, que viesse aqui, que agendasse. Não, eram os próprios jovens que se reuniam e iam mostrar sua arte. Né? Então, vinham pessoas do Renascer, vinham grupos do Renascer, vinham grupos de várias regiões aqui do bairro. E todos se apresentavam para todos. Então, é uma discussão muito delicada, na verdade. Né? Então, a gente precisa tratar essa questão com muito respeito, com muito cuidado, porque mexe com as famílias, né? Porém, também mexe com o direito. Eu acho muito bonito, sabe, Val? Até mesmo dentro de uma sala de aula, né? Aquele jovem que toma a frente, quer ser o líder da sala, na igreja, nos grupos de igreja, toma essa frente. Eu acho muito bonito, e com certeza para você é mais bonito ainda, né? Você que vive isso. Sim, é mágico. Porém, existem várias faces do protagonismo. Então, existem jovens que a intenção dele não é aparecer, não é se mostrar para a sociedade. A luta dele, ele identifica o que de fato ele quer. Por exemplo, se na minha sala de aula eu identifico que existem algumas pessoas que estão com dificuldade de aprendizagem e eu sei do conteúdo, eu vou lá e contribuo, eu vou lá e ajudo. E isso também é protagonismo, né? E de jovem para jovem. Val, hoje a gente vê que a política é muito presente nos jovens, né? O que é que tu acha, qual a tua opinião sobre esses jovens que já querem se engajar na política, se candidatam? Como que você vê isso? Eu penso que é muito positivo. Nós temos um sistema político, aqui pelo menos em Fortaleza, jovem. Sim. E isso é muito bom, porque se pensa como jovem. Isso. A gente jovem, a gente assiste ali, nossa, ele sabe da minha deficiência, ele sabe do que eu preciso, ele sabe dos pontos, né, mais necessitados, não é isso? Sim. Então, não existe mais essa cultura de que o político só vem para o bairro quando ele quer voto. Não, porque nós já estamos saindo do bairro para ir para a política, porque nós compreendemos que é naquele espaço que se efetiva o direito. Então, nós estamos lá, estar lá é muito positivo.
Olha, Val, que conversa bacana, que bate-papo, assim, louvável, né? É muito bom a gente saber da nossa importância, dos nossos direitos, dos nossos deveres. Eu já te agradeço, a tua presença, que você volte mais vezes aqui no Janela da Comunidade, até porque é um papo que rende bastante, né? Falar sobre juventude, um tema super importante, não só nos dias de hoje, mas daqui 10, 20, 30 anos, 100 anos, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E esse foi o Janela da Comunidade de hoje. Muito obrigada por sua presença. E olha, eu já te espero no próximo Janela da Comunidade, viu? Tchau, tchau.